do 34 ao 35. Vamos orar pela Beth e Verônica, que estão com suspeita de Covid pela segunda vez, e também pela Bia, filha da irmã Sônia, que está vivendo uma certa situação, então que a cura chegue sobre a vida dela também. Eu tenho mais nomes para oração que agora não lembro, mas daqui a pouco eu lembro e falo. Mateus 9, 34 ao 35, nessa noite quero falar sobre o Evangelho do Reino. Então, se você pode, Mateus 9, do 34 ao 35 diz: Por outro lado, os fariseus maldiziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. De novo, vamos ler aqui do 34 ao 35. E por outro lado, os fariseus maldiziam, dizendo: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O Evangelho do Reino. Amados, muitas coisas se mostram no nosso dia como o Evangelho. Existem meio que segmentações para aquilo que nós precisamos. Existem lugares que possuem encontros específicos para determinadas coisas. Existem lugares que possuem encontros, outros para outras coisas mais. Mas Evangelho é só um. Evangelho são as boas novas do Cordeiro, as boas novas do Senhor para as nossas vidas. É aquela boa notícia, aquela coisa que nós, ao recebermos, temos toda a ousadia de darmos ao máximo de pessoas que pudermos. Por isso, a Bíblia deixa bem claro que da maneira como recebemos de graça, precisamos também dar de graça, porque nós fomos alcançados por esse Evangelho, por essas boas novas, e o que nos cabe é repassarmos em amor essas notícias maravilhosas que recebemos da parte de Deus para um número maior de pessoas, a fim de que essas pessoas também sejam abençoadas por essas boas novas. E dentre esse conjunto de coisas que as boas novas trazem, essas coisas podemos aqui nominar como alegria, paz, gozo. Romanos capítulo 14 chega a dizer que o Evangelho não é a comida ou bebida, mas paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Que coisa incrível isso! O Evangelho, então, dentre algumas outras coisas que podemos aqui pontuar ou nomear, Evangelho também é cura, porque Evangelho é poder. Dizendo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, que ele não se envergonha da cruz de Cristo, fazendo menção à cruz, ao Evangelho, a mensagem do Evangelho, ele não se envergonhava da cruz de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa compreensão do Evangelho nos lança a entendermos que o Evangelho também é cura. O Evangelho também
é libertação, e se é libertação, é porque existem coisas que não vêm da parte de Deus e acabam aprisionando os seres humanos. Então, quando vê o Evangelho, como diz o próprio Cristo, se pois, eu cito bastante isso aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Existem pessoas que estão aprisionadas a sentimentos ruins, aprisionadas ao passado, aprisionadas também a espíritos malignos. Quantas pessoas se relacionaram com demônios e hoje são perturbadas por eles? São assuntos que costumamente em igrejas de denominação batista passa desapercebido determinados assuntos, mas demônios existem. Demônios existem. E eles existem por quê? Para cumprirem o propósito estabelecido, neste caso ali especificamente determinado pelo capeta. Mas que no final, como Deus é o Todo-Poderoso, mostra que até a ação do capeta, ele está no controle estabelecendo determinadas coisas. Então existem pessoas que são libertas de espíritos malignos. E por que são libertas de espíritos malignos? Porque os espíritos malignos a tomaram em determinado momento. Um dia, lendo o livro Porcos na Sala, o autor defende o assunto que crente pode ficar endemoniado. Eu não acredito. Libertando os cativos, Rebeca Cabral também cita isso. Mas eu não acredito, porque um copo só pode ser preenchido por um líquido. Nesse caso, se o Senhor é a nossa melhor canção, pensa comigo. Se tivermos um encontro genuíno com Jesus, como pode uma vida que foi cheia do Espírito Santo, no mesmo tempo ficar cheia de demônios? Não pode. Mas para crente eu acredito que crente não fica endemoniado, mas crente pode ficar oprimido. E o que é opressão? É aquela pressão que vem sobre nós e que nos permite enxergarmos nada além daquilo que o demônio está querendo que enxerguemos. Então ele passa a ditar, inclusive, os passos que nós deveremos tomar. Quando, na verdade, quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, quem determina os passos de nossas vidas é o Senhor. É o Senhor. E quando nós não nos atentamos para essa verdade, vivemos problemas seríssimos, porque permitimos, ainda sendo cheios do Espírito Santo, deixar que o inimigo tocasse os passos que tínhamos que tomar. E olha, se a parábola que fala do ladrão, fala daqueles homens maus e que não é impossível aplicar na realidade do capeta, que ele vem senão para matar, roubar e destruir, acham que o inimigo pode fazer alguma coisa boa de algum ser humano? Então, quando pessoas vão lá em determinadas situações e fazem pactos com entidades demoníacas, e tentam justificar dizendo que é para o bem, não existe pacto com entidade demoníaca para o bem. Toda ação que não vem da parte do Senhor é oposição a Deus.
Então aquilo ali vai trazer o quê? Mais problemas, mais dores, mais lágrimas, mais situações deploráveis. Por quê? Porque não tem nada vindo da parte do diabo que seja bom. Por isso que o Evangelho é libertação também. Porque quando ele entra no coração da pessoa, preenche completamente esse ser, muda a mentalidade e os faz entender que só pode vir uma coisa boa, só tem uma forma de vir coisas boas na nossa vida, com Deus. Então como eu posso receber do Senhor, sendo filho de Deus? O que é comum para todos? O sol e a chuva. Vou deixar vocês em crise agora. O sol e a chuva é para todo mundo, justo e ímpio. Mas presente é só para filho. Quem entendeu isso aqui? Vocês estão quietos? Estão fraquinhos hoje. Eu sou abençoado. Não. Ser abençoado é o estado de vida de quem recebeu a bênção. E só recebe a bênção quem é bênção. E só pode ser bênção quem anda junto com o Senhor. Onde colocar a mão será abençoado. Porque eu sou abençoado, então onde eu vou é abençoado. Então o Senhor é libertação para quebrar a estrutura maligna. Eu não acredito em maldição hereditária. Já falei aqui, dou quantos respaldos quiser biblicamente para provar aquilo que eu acredito. Existem pessoas que acreditam, eu não acredito. Calma aí, mas existe, está lá na Bíblia, calma aí. Não acredito de maldição hereditária sobre a vida de crente. Porque de fato está lá. Agora, maldição hereditária perde efeito na vida do... Porque quem tem Cristo... Mas o meu pai fez isso e eu vou fazer isso. Está repreendido, você é uma nova criatura. Eu fiz isso, a minha mãe fez isso, minha filha, ela está repreendido, você é uma nova criatura. Eu vivi isso, minha avó viveu isso, minha mãe viveu isso, eu estou vivendo isso. Está repreendido, porque hoje você é uma nova criatura. Não existe maldição hereditária sobre vida de crente. Porque quando estamos em Deus, Deus faz novas todas as coisas. Quando trazemos essa mensagem para nós, é como se nós estivéssemos aceitando a maldição hereditária em nossas vidas, mesmo andando com Deus, é como se estivéssemos esvaziando a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é: estou colocando tudo que estava contra vocês aqui, e a partir daqui, agora vocês viverão uma nova vida. É o que nós chamamos de graça sobre graça. Agora, a pessoa não está em Jesus. O que acontece? Eu não digo que é maldição hereditária, é demônio hereditário. Que isso? Se tiver batistão aí me ouvindo, aí que vai arrebentar com tudo mesmo. Estou ouvindo cada coisa, se ali eu fico, Jesus, segura aí. Vocês não têm ideia, porque eu realmente não falo tudo. Vocês vão saber até no que vem, espere. O capeta vai lá, se aloja em família, uma família, aí não tem ninguém que se coloque em posição. Não toma uma posição. Aí o que o capeta faz?
vai lá e destrói a próxima geração. Aí na próxima geração não tem ninguém que se coloque. Aí o que ele vai lá e faz? Gravem isso. Abraão mentiu. Isaac mentiu. Jacó? José falou a verdade. Aí Deus olhou assim e falou: opa, vou mudar tudo. Alguém tem que tomar uma posição. Demônio não força ninguém a fazer nada, ele induz, mas a pessoa precisa dizer: opa, eu não vou ir nessa situação, porque primeiro eu amo a Deus mais do que os meus sentimentos. Até a quarta geração. Primeira geração. Ah, meu Deus do céu. Quem está aí, ó, que for falar em pregações aí, cita a fonte, tá? Até a quarta geração. Alguém toma uma posição e Deus fala: é isso. É isso. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O Evangelho do Reino, então, também liberta. Existem pessoas que fazem determinadas coisas porque deixaram o capeta encontrar a guarida. Hoje em dia eu não vejo tanto. Mas na minha infância se ouvia história de homens que levantavam bancos, destruíam paredes. Tamanha era a possessão demoníaca. Eu conto sempre que tem algumas coisas que vivo às vezes, né? E me permita que Deus tenha misericórdia, mas vou contar mais uma vez. Essa noite tive uma experiência muito forte com Deus. Eu estava dormindo, mas não estava dormindo. E eu não estou pedindo para vocês acreditarem em mim, não. Mas eu sei que aquilo que eu vi foi verdade. E no meu quarto se apresentou uma mesma senhora que por 2 vezes já se apresentou para mim, não era demônio. E no meu coração eu sabia que eu estava tratando com bruxaria. E eu olhei aquela situação. Entenda, não acredita em mim não, pode falar também se quiser. A gente ouve tanta coisa, a culpa é do pastor, o pastor, então, bota essa daí também na minha conta, tá bom. Mas deixa eu contar aqui a história. Não era demônio, era uma pessoa. E eu sentia a pessoa me tocando como eu estou tocando isso aqui. E era como se eu tivesse acordado. E a pessoa veio, falou determinadas coisas, tentou me enganar. E eu desse jeito ruim, gripado. E eu olhei para a pessoa e falei algumas coisas para ela. E aí quando eu respondi para ela determinadas coisas, era como se a minha mente fosse no futuro. E eu via determinadas coisas como se tivesse para acontecer. E eu falei isso, uma única coisa para Mona. Eu via muitas pessoas procurando coisas.
mas era uma escassez, era um tempo de muita escassez. Mas o que vinha no meu coração é que o alimento que estava se procurando não era só alimento físico, não, era da palavra. E quem tivesse aquele alimento, pessoas de outras nações passariam aí atrás, porque estavam famintas. Eu não sei se você acredita em níveis de determinadas batalhas. Eu repito, eu não estou aqui fazendo diante de Deus. Eu nunca usei esse púlpito para ficar falando o que faço, deixa de fazer, o que aconteceu, o que deixa de acontecer. Quem faz isso é porque está tentando justificar os seus feitos e não mostrar os feitos de Deus. Então, não há essa vaidade em mim. O que eu falo de verdade, na verdade. Mas era como se de fato aquilo ali, para mim é uma verdade. Eu digo como, mas eu acredito que era uma verdade, era como se fosse uma bruxa que se apresentou, e eu já tinha visto aquela pessoa antes. E era como se tivesse vindo muitas batalhas pela frente, como se à medida que o reino estivesse avançando, ações malignas, homens que estão não apenas endemoniados, mas que estão ali consagrados a demônios, estivessem agindo, buscando de todas as formas delimitar a ação da igreja. Entendem isso? Não quero deixar ninguém com medo aqui não, sabe? Cada um tem aquilo que busca, entenda bem, é isso que eu falo sempre. Mas quando eu compreendo, mesmo tendo, sei lá se foi sonho, eu estava acordado, era como se tivesse acordado. Mas quando nós temos a compreensão que Jesus preenche a nossa vida, nós entendemos perfeitamente o que a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não tenho medo de casa assombrada. Eu não tenho medo de demônios. Não tenho medo de endemoniados. Não tenho medo de valentes. Mas eu temo a Deus de todo o coração. Então, quando o inimigo age, querendo demonstrar que ele é forte, que ele é valente, precisamos trazer essa mensagem do Evangelho no nosso coração, que olha, maior do que o inimigo, que é pequeno, ele tenta nos assombrar, porque somos limitados, mas quando nós olhamos para Deus e olhamos para o inimigo, falamos, meu irmão, você pode ter mais anos do que eu, você é mais articulador do que eu, você pode fazer coisas que eu não posso, mas ei, eu não vou a você na minha força, eu vou a você na força do Senhor dos Exércitos. Quando o endemoniado vai embora, quando o demônio vai embora da vida daquele que estava endemoniado, ele não foi embora por causa do nome de Diego, do nome da Maria, do nome da Célia, da Alex, quem quer que seja, ele vai embora no nome de Jesus de Nazaré. Por isso, que dentre algumas outras coisas que podemos aqui nomear sobre o que é essas boas novas, o que é esse evangelho, também podemos falar sobre palavra de autoridade. Porque sobre o Cristo, obrigado Espírito Santo, não está uma pequena porção de autoridade, não está uma metade de uma autoridade. Sobre o Cristo está toda a autoridade. Olha, aleluia. Não é só na tua casa não, você às vezes olha para a tua, aleluia. Olha para o seu serviço e fala só aqui, opa, não é não. É nos céus e na
terra, e deixa eu usar, debaixo da terra, até lá no capeta, lá no inferno, quando a voz do Senhor brada lá no inferno, as demoniadas todas param e tremem, porque sabe quem é o Senhor dos exércitos. Então o Evangelho também é compreendido como palavra de autoridade. Então, eu estou vendo vulto dentro de casa, sou crente. Oh, sangue de Jesus tem poder, deixa eu fazer também o sinal da cruz. Cadê a madeira? Estou arrepiado todo, o capeta quer me destruir, os demônios se ajuntaram, estão querendo me ajuntar. Já falei aqui, vou repetir. Bobão, bobinha, você tem um irmão mais velho e não chama ele por quê? Não, sou nova criatura. Na infância de alguém que eu conheço muito íntimo, arranjava confusão, não arranjava confusão não, mas também nunca fugi de confusão. E aí quando tinha confusão, era muito braba a confusão, tinha que apelar o mais. Então, estou morrendo, está vindo ataque de todas as formas. E aí? Qual o problema? O quê? Por que não chamou teu irmão mais velho? Sabe qual é o teu irmão mais velho? Sabe como se chama? Eu tenho um que se chama Evandro, mas não é ele o meu irmão mais velho. Sabe qual é o teu irmão mais velho? Eu vou ensinar só uma vez e depois vocês vão falar alto. Sabe quem é o seu irmão mais velho? Vou falar baixinho. Senhor Jesus de Nazaré. Sabe quem é o seu irmão mais velho? Vou falar igual meus irmãos pentecostais 3 vezes para expulsar o capeta. Sabe qual é o teu irmão mais velho? Sabe quem é o seu irmão mais velho? Está muito fraco. Se tivesse os pentecostais aqui, meu irmão já estava... Eu vi o vídeo aí, eu vi os vídeos aí, o pessoal girando igual helicóptero aqui. Eu vou pegar quem trem. Não estava aqui, não, estou de olho em tudo, hein? Veja bem. Terceiro, vai ficar melhor, tem que ficar melhor. É máscara que está atrapalhando? Está todo mundo vacinado aí? Estou doido para acabar com esse negócio de máscara, diante de Deus. Os caras querem voltar com o carnaval, mas não tira esse negócio da nossa boca. Meu irmão, a covardia que estão fazendo com a nação, de verdade. Os caras ficam, vamos voltar o carnaval, está tudo seguro. Então por que não manda o povo tirar a máscara, cabeçudos? Passaporte de vacina, que coisa ridícula. Ontem fui no hospital, todo mundo ziquezado lá. Meu irmão, assim, acho que vão tirar, eu não vou falar o nome não vão tirar, né? Tudo cortam. Mas o calango aí que veio, aí vem, arrebenta todo mundo. Leva passaporte de vacina. Aí eu vou ontem lá no hospital, um bocado de gente com essa outra calanguinho brabo aí que está arrebentando todo mundo. E aí todo mundo calado. Aí eu conversando com o outro, falei, o que está sentindo? Foi brabo, me arrebentou, estou todo doído, estou todo arrebentado. Ainda está me dando labirintite, fica tudo rodando. Aí os mais ousados, como eu também sou às vezes, falam, né? Deve ser esse tem doido líquido que colocaram na gente, que ainda não tem nem comprovação, só vai poder mostrar as dosagens em 2026 e só vai poder falar das reações em 2075. E aí o povo está, vacina criança de 5 anos, eu tenho 4, meu coração está apertado, porque eu não vou vacinar, meu irmão. Deus sabe que eu estou vivendo depois desse líquido no meu corpo. Desculpa a franqueza, nada contra, eu fui lá nas duas.
Mas eu tenho consciência, eu tomo a decisão por mim mesmo, mas eu não vou submeter meus filhos a uma situação que ainda não tem determinadas comprovações. Isso não é ser negacionista, isso é ser racional. Todo mundo tem que vacinar, até a criança de 5 anos. Quem compra a vacina? Aí vai um bocado de vacina de novo comprar. Aí quem ganha no final? Eu não sou. Ganho injeção no braço. Desculpa, tá, meus irmãos? Longe de mim entrar em assunto político. Não tem nenhum desejo de entrar em assunto político. Mas tem coisas que acontecem, às vezes o povo sabe. Aí vem um bocado de gente que acha que pode mandar para todo mundo, tira o nosso direito de decisão e fala, fica calado, é isso mesmo. Espera aí. Se tiver passaporte, pode ter carnaval. Ah, não brinca. Não sei se vocês lembram, aí deixa eu terminar, mas vou lembrar isso. O Brasil estava tranquilo ano passado, até o carnaval. Você lembra? Não tem perigo, você lembra? Eu lembro. Minha mente minha esposa fala que minha mente é igual de elefante. Lembro. Aí chegou a eleição, a nação tá boa, já pode ir para a fila, ficar todo mundo junto. Aí o que veio depois da eleição? E ninguém chamou o TSE de genocida. Aí agora, de novo, carnaval. Ah, brincadeira, meu irmão, não dá não sou chacota não sou nem marionete. Se tá ruim, vou embora respeitar. Agora, não vem achar que tá ruim só quando eles querem que fique ruim. Aí dá problema, não dá? Poxa, tem ser humano aqui, trabalha, paga conta. Que coisa. Corta deles. Quanto crente aí ficou sem dinheiro para pagar a dívida ou achou que auxílio ia ajudar a pagar tudo? É tirar a gente de muito bobo. Vai igreja se reunir, de novo aqui, já entrei mesmo depois, estou pedindo também para o senhor libertar esses institutos aí. A igreja se reúne, pega calango na igreja, vai para o banco não, shopping também não, e praia também não, e corridinha todo dia também não, e na praça também não, mas na igreja, é lugar perigoso. Olha, a igreja pega. Nos bares, não tem problema não, mas na igreja, pega. Coisa boba. Espero em Deus que não cortem a pregação, né? Porque tudo hoje em dia é corte, fake news. É fake news, corta. O povo está perdendo a liberdade, está aplaudindo maluco. Entenda bem, meus irmãos. Evangelho é poder, palavra de poder, de autoridade, palavra de autoridade. Olha, eu não sei vocês, mas, meu irmão, não é possível, isso não é normal não, essas mortes. Não, só começa, meu irmão. Mais uma. Eu espero, não tem problema não. Depois vai virar tudo crente, em nome de Jesus. Olha, é palavra de autoridade, e essa palavra de autoridade está em Jesus. É em Jesus. Porque Ele é a própria autoridade. Então, quem o Senhor quer libertar? A todos. Libertar do quê? Do pecado que nos escravizou por muitos anos, das falhas que nos deixam entristecidos por muitos dias,
do orgulho que às vezes não faz com que nós não vivamos o extraordinário da parte de Deus. Do que o Senhor quer também nos libertar, quer nos libertar dessa situação que às vezes se torna repetitiva em nossas vidas, porque nós não compreendemos exatamente a palavra de autoridade que é também o Evangelho. Existem pessoas que deixam de viver coisas extraordinárias porque estão presas a determinadas situações do ontem. Do ontem. O deixar a tua cama, pegue a sua cama e siga, e muitas vezes precisa ser compreendido como deixa aí a enfermidade onde está, e você só pode levar a sua cama porque agora você está saudável. Então deixe a enfermidade onde está e viva agora com a disposição de poder carregar aquilo que por muito tempo foi sinal de paralisia em sua vida. Eu conheço famílias que dizem assim: eu não tive um bom casamento, minha filha, meu filho não estão tendo um bom casamento. Não, isso está repreendido no nome de Jesus. Você está casado, Deus pode mudar qualquer quadro, e seus filhos, suas filhas terão uma vida abençoada no nome de Jesus de Nazaré. Tudo é diferente quando temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Por isso, Ele estava ali libertando a todos, mas Ele também estava ali curando todos que estavam enfermos. Eu não acredito que a cura física foi para ontem. Existe um autor chamado Rudolf Bultmann, que também é um teólogo, que diz que os milagres são mitologias. Eu não acredito. Eu acredito que os milagres são para os nossos dias. Eu acredito que curas são para os nossos dias. Eu acredito que toque sobrenatural da parte de Deus são para os nossos dias. Eu não vou deixar de falar sobre cura, porque na minha vida, quando ministro, muitas pessoas não são curadas. Não. Quem cura é o nome de Jesus. Então, o que eu tenho que fazer? Falar de cura, falar de milagre, falar de transformação, falar de prodígios, porque quando o Senhor quiser, Ele irá curar todos aqueles que estão precisando. Sabe o que acontecia? As pessoas iam ouvindo falar que Jesus curava, as pessoas iam ouvindo falar que Jesus realizava milagres, então elas se afluíam, iam ao encontro do Senhor, naquela expectativa, hoje vai acontecer algo sobrenatural. Por quê? Porque eu já ouvi que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz nova todas as coisas. Logo, Ele também pode fazer na minha vida. Cura não é para movimentos místicos. Cura é para todo aquele que está enraizado em Jesus de Nazaré. O que nos falta às vezes é tirar o casaco da religiosidade. Até me empolguei aqui, ó. O
casaco da religiosidade e fazer assim, ó, tá de lado. Tirarmos a lente da intelectualidade e falar assim, tá de lado. E agora? O Evangelho não é palavra de sabedoria, inteligência humana, mas é demonstração de poder do Espírito Santo de Deus. Então, onde tenho que colocar no meu coração? No Evangelho. Eu preciso ir lá com cuidado, porque aquele é muito inteligente, aquela é muito inteligente. Ninguém consegue resistir diante do poder de Deus. Precisamos apresentar para este mundo, não o Evangelho segundo o nosso conhecimento e conforme as nossas palavras, não o Evangelho segundo o nosso conhecimento e conforme as nossas filosofias, não o Evangelho segundo o nosso conhecimento e conforme o vernáculo que temos de conhecimentos gramaticais. Não! O mundo precisa saber do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, a cura de todo aquele que nele crê. Quem pode transformar minha família? Jesus! Quem pode libertar aquele que está oprimido? Jesus! Quem pode libertar aquele que está na droga? Jesus de Nazaré! Quem pode libertar aquele que está oprimido? Jesus de Nazaré! Quem pode curar os enfermos? Jesus de Nazaré! Eu continuo acreditando que em Jesus os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar. Eu continuo acreditando que em Jesus de Nazaré os mortos podem ressuscitar. Cansei. Eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando, irmão Claudeci. Eu continuo acreditando que essa é uma realidade para a igreja do hoje, a igreja presente, a igreja que está militando. Eu acredito então que o Evangelho é sim isso. Por isso, deixa eu definir a mensagem. Se o Evangelho é esse poder, então você tem no seu coração algo que é uma verdadeira dinamite. Se deixarmos as nossas vaidades, o nosso orgulho, viveremos realmente coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Por isso precisamos deixar de lado coisas que estão nos ofuscando, nos paralisando, e precisamos nos lançar completamente diante do Senhor. Deixa eu contar uma história sobre a igreja cristã. Jesus veio, estabeleceu a igreja. Depois de Cristo, os apóstolos seguiram pregando o Evangelho. Depois dos apóstolos e discípulos dos apóstolos, os pais apostólicos. E aí, depois dos pais apostólicos, no período primitivo, a igreja foi ali dividida em alguns acontecimentos, e aí, a partir de determinado
momento da igreja primitiva, entrou a igreja imperial, com o advento do cristianismo. E aquilo que era perceptível por todos começou a perder aquela essencialidade. E as pessoas começaram ali a esvaziar. Mas em todos esses momentos, o Evangelho continuava sendo o mesmo Evangelho. Mas o coração do homem estava muito resistente àquilo que vinha da parte de Deus. Nós, homens, não gostamos de não termos o controle das coisas, nós gostamos de guiar as coisas e não sermos guiados. Obrigado, Espírito Santo, mas devemos nos lembrar sempre que nós somos levados pelo vento do nós vamos para onde o vento está soprando, significa dizer que nós não temos o controle. Lá no deserto, Deus fala, para, e o povo parava, segue, porque Deus estava disciplinando o povo a obedecê-lo. Mas nós gostamos de estar no controle. Tudo aquilo que não está no nosso controle, nós na maioria das vezes dizemos que não é do Senhor. Então, nesse período, até o período da reforma, Deus começou a levantar pessoas que tinham uma vida de oração, e mediante a vida de oração, essas pessoas tinham algumas características, gravem isso. Elas recebiam sonhos proféticos, primeiro ponto. Segundo, recebiam visitações ou do Senhor, dos seres enviados pelo Senhor. Terceiro, era uma característica muito interessante, viviam o dito arrebatamento de sentido, e voltavam com mensagens que vinham da parte de Deus. Sabe que eram essas pessoas, de que denominação eram? Sabe de quem é? Vocês sabem qual denominação eram essas pessoas? Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque isso não era de denominação. Por isso que vocês não sabem. Porque não existia denominação ainda. Então, todo aquele movimento espiritual não tinha denominação. Sabe por quê? Porque vinha do alto. Não podia dizer, isso era da igreja A, essas coisas acontecem na denominação B. Sabe por que isso? Porque o homem gosta de botar controle nas coisas. E aí as coisas continuaram acontecendo. Aí veio o período que nós chamamos de moderno. E aí surgiram as igrejas históricas. As igrejas históricas foram atacadas por aquilo que chamamos de liberalismo teológico. E eu não vou explicar aqui, mas é mais ou menos assim. Bota dúvida em tudo e com a alta crítica, inclusive, da Bíblia. Mas o que importa é entender a pessoa, o que importa é amar a gente. E a Bíblia? A gente dá um jeitinho, a gente adapta. E aí surgiu um movimento chamado de fundamentalistas, que dizia, o que está na Bíblia, acabou, é isso aí. Pau é pau e pedra é pedra. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não está na Bíblia não isso, tá? E desse movimento de fundamentalistas, diziam que eram pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever. E aí surgiu um homem que orava muito, que gostava de igrejas históricas, Batista.
e que começou a orar, orar, orar e não tinha espaço. E aí se reuniu numa casinha em determinada rua, e aí receberam uma visitação poderosa do Espírito do Senhor, mas ele não sabia falar direito, tinha pele escura. E aí quando começou a criar aquele movimento, todo mundo, os bispos falam, não, tem que controlar, tem que controlar, tem que controlar. Mas tem coisas que, meu irmão, são incontroláveis. Aí não deu mais na casinha, porque lá não tinha muita palavra, porque tinha gente que não sabia nem ler. Mas tinha muita oração, tinha profecia o tempo todo e tinha um negócio que chamavam de novas línguas. Aí eles falaram, não dá mais, está abarrotado. Vamos para onde? Vamos para um galpão ali numa rua. E qual o nome da rua? O nome da rua é chamada de Rua Azusa. E aí o fogo pegava lá e veio 2 homens na Noruega, um tal de Gunnar Virgen e de David alguma coisa que eu esqueci agora o nome, lá da igreja Batista da Noruega. Batista. São coisas que a gente não ouve de púlpito de Batista às vezes, né, Célia? Batista. E aí foram naquela reunião, eles não entendiam nada que estava acontecendo, só os outros gritando, e é poder, e é fogo, está queimando, o fogo está vindo, e gente confessando o pecado, e gente se levantando, profetizando, e vai para isso, vai para aquilo, vai, blá, blá, blá. E eles falaram assim, Senhor, nós não queríamos voltar a ser um toque do Teu Espírito Santo, e foram embora, foram dormir. Naquela noite, o tal de Gunnar Virgen começou a falar em uma língua, tipo essa que eu estou falando com vocês agora, a paz do Senhor Jesus, e não parava de falar, e caiu no chão, parecia que estava dando troça, e aí, veio Gunnar Virgen, eu vou lembrar o nome do outro, meu Deus do céu, Daniel Berger, obrigado. E aí um tocou no outro e começaram a falar. Amanheceu, veio uma profetisa e falou, vocês vão para o Brasil. A história é um pouquinho mais intensa. Sabe o que esses missionários fizeram? Eles não voltaram nem para casa. Dali mesmo da Rua Azul eles já vieram para o Brasil. Procuraram igrejas batistas. E sabe o que os batistas fizeram? Não vou contar não, para não ficar mal para a gente. Tranquilo. Sofreram, pegaram um bocado de malárias, passaram dificuldades terríveis, e aí fundaram uma igreja que depois começou a chamada de Assembleia de Deus, que não é nada, mas é só a maior igreja pentecostal do mundo. Quantas vezes Deus está mandando avivamento para as igrejas batistas? Quantas vezes? O vento sopra onde quer. Um dia perguntaram assim, esse negócio de avivamento, isso daí é nada, o negócio é racional. Quais são as igrejas que mais crescem no mundo? Crescimento não é tudo, pode ser inchaço, mas ali eu vejo crescimento, tem palavra, tem seriedade, tem unção, tem graça, tem libertação, tem cura,
precisamos quebrar o orgulho do nosso coração e percebermos que precisamos nos encontrar com Jesus de Nazaré, com esse evangelho de poder, que não quebra princípios, mas que potencializa graça de anunciar o evangelho com autoridade. Não é um modismo, não é uma novidade, já é antigo. Mas é algo que precisamos, necessitamos, carecemos. Esse evangelho é para todos nós. É o evangelho de poder. Conclui dessa forma. Jesus ia em todos os lugares, libertava os que precisavam ser libertos, curava os que precisavam ser curados. E ele fazia isso anunciando o evangelho. E todos aqueles que receberam foram profundamente impactados. Esse evangelho de poder também quer curar a sua vida, meu irmão. Quer te transformar completamente. Quer mudar toda a sua estrutura. Que o Senhor nos dê mais pessoas que queiram queimar na presença dEle. Que não deem desculpas, que não sejam sensíveis, que não sejam cristais, mas que sejam obedientes. Que queiram mergulhar, que queiram mais da presença dEle. Eu tenho clamado, Senhor, envia obreiros à sua seara. Não pessoas que fiquem minando, falando o que não tem que falar, mas que estejam com o coração no reino. Às vezes eu vejo determinadas igrejas fruindo, eu falo, Jesus, ajuda. Como queria de pessoas assim, fiéis, que amem o reino, mas que também amem a autoridade local. Sabe, meus irmãos, às vezes eu sangro de verdade. Às vezes eu fico chorando comigo mesmo. Eu falo, Jesus, até quando isso? Quantas lágrimas mais vou ter que semear? Pessoas que amem o reino, que tirem a vaidade, o mimimi, se lance, mas de verdade, falando assim, é isso. A honra atrai a honra, a desonra só traz coisa ruim. Aí falam às vezes, pastor, mas por que não coloca mais pessoas do lado? Para quê? Para sofrer mais? Não basta o que eu ouço todos os dias? Às vezes sangramos, meus irmãos, porque às vezes, meu irmão, às vezes dói, mas como dizem, pastor, tem que ser maduro, então estamos sendo, mas às vezes eu choro diante do Senhor e falo, até quando, Senhor, isso vai continuar acontecendo? Até quando? Traga obreiros à tua casa, que ame o teu evangelho, que parem de coisinhas poucas,
Tá aí a Alice ontem, fez 1 ano da Luíse. Eu estou acompanhando, meu coração está contigo, minha irmã. Tá lá, pastor, pronto. 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 Vamos embora então, meu irmão. Vamos parar de coisinha pouca. Para com isso. Evangelho é evangelho de verdade. A Mona falou, Diego, você está muito sincero hoje, cuidado. Eu falei, estou cuidado. Mas não dá mais para falar. Para com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Isso tudo aqui é família, sabe? Isso aqui é tudo família, família, família. Quando você vai lá e fere alguém, você está ferindo. Eu nunca pedi para ser pastor de Jardim Meriti, mas foi a graça de Deus. E eu sei que Deus me chamou. Mas às vezes sangra, mas sangra muito. Sangra muito. Sangra muito. Vamos embora, pessoal, vamos amar Jesus, vamos querer ser cheio do Espírito Santo, porque só o Espírito pode alinhar todas as coisas. Vamos cantar e depois orar? Você pode ficar sobre os seus pés, querido? Aqueles que podem, por favor.